Começar com o primeiro resumo, sendo de Quem Casa Quer Casa. Estou, no caso, com uma edição que é da Martin Claret, é o número 29 de alguma coleção. Se você juntar as lombadas, vai dar, sei lá, vários números em um desenho. Bem simples o livro, Martin Claret geralmente não é, meu Deus, é um teatro romântico. No caso, é uma obra de uma única peça, um único ato, uma peça em um único ato, desculpa a deslalia. E é de Martin Spena, que é o maior representante do teatro romântico, de acordo com o meu livro da escola. Né? Não estava lá para saber. Fala especificamente do Quem Casa Quer Casa e, bom, conta a história basicamente de alguns personagens, que são, no caso, o Nicolau, que é casado com a Fabiana, a Olaya e o Sabino, que são filhos desse casal. Eles também têm mais dois filhos, o Nicolau e a Fabiana, não a Olaya e o Sabino, não tem incesto na obra. Tem o Anselmo também, que é o pai de outras duas pessoas, que são a... Eu tô olhando ali mesmo. Tá. Da Paulina e do Eduardo, que são dois irmãos. A Paulina se casou com o Sabino. E depois a Olaya casou com com o Eduardo, tá? Os dois filhos pequenininhos vão... nem aparecem direito na obra, mas deve ser um fanservice muito estranho lá de teatro do Rio de Janeiro naquela época. Mas, enfim... A obra ela já começa com um pau quebrando, né? Que é, no caso, a Fabiana e a Paulina basicamente saindo quase no tapa, porque elas estão querendo ver quem vai mandar na casa, porque uma casa não pode ter duas senhoras. Ai meu Deus, aquilo é uma casa de orates, que basicamente eles estão usando essa metáfora algumas vezes, que é pra dizer que é uma casa de maluco, e a relação lá é bem louca mesmo. Eu não vou resumir a história numa ordem certinha, né? O Nicolau, ele basicamente fica só de. Como é que fala mesmo? Carolice ou carolagem, que é aquele pessoal que não sai da igreja. Ele tenta compensar todos os erros dele seguindo Deus de alguma maneira, mas isso é uma crítica que a obra faz, principalmente de uma parte que fala que ele vai vestir os filhinhos menores deles para a procissão de anjinhos, que vão ser anjinhos limpos e ricos, e todo mundo vai ter inveja dos anjinhos dele, que são os melhores anjinhos de todos. Enfim, a peça começa com eles brigando assim e tal, depois Aí depois dessa cena de briga, sai a Fabiana. Paulina sai, a Fabiana é que fica. Fabiana parece nome de mulher nova, Paulina parece mais nome de velha, então eu faço essa confusão. E aí entra a Olaya, que é a filha da Fabiana. E a Fabiana tá basicamente reclamando que o marido dela, o Eduardo, não para de tocar a rabeca, pelo amor de Deus. E a rabeca é que nem que igual um violino, só que aparentemente é árabe, segundo a Wikipedia. Né? Então, basicamente, ela sai, fica um pouco de tempo conversando com a mãe dela. Chega o Eduardo falando: ô mulher, volta pra música, eu não terminei. Aí ele tá basicamente treinando trêmulo de Berió, algo nesse sentido, que também é uma expressão que repete várias vezes, né, durante a obra. E aí ela fala que não quer ir porque tem que conversar lá, enfim. A Fabiana começa a reclamar com o Eduardo porque ele aparentemente é um inútil, fica só dentro de casa, tô vivendo da música dele, que ele não tira nenhum dinheiro disso, e ela acha isso um absurdo, porque tá todo mundo morando na casa dela, o filho dela casou, a Nora foi morar na casa dela, a filha dela casou, o genro foi morar na casa dela e ela não quer ficar sustentando esse tanto de parasita, assim, ela também não é innocentinha não, tá? E aí ela reclama com o Eduardo, e o Eduardo lembra, ó, veja bem, você me prometeu quando eu entrasse aqui que eu não ia precisar trabalhar se eu não conseguisse. Que basicamente ela queria casar a filha dela, né? Isso vai um pouco de contra-narrativa que ela mesma propõe antes, que ela fala, ai, que o Eduardo te seduziu quando a Paulina chegou aqui, o irmão dela vinha vela, e você foi seduzida por aquele tratante. Mas na verdade, ela que ficava insistindo pra ele casar com ela, e ele casou e agora tá vivendo às custas dela. O Eduardo consegue convencer a Olaya a ir com ele, eles se vão, a Fabiana fica sozinha reclamando, até que o marido dela, o Nicolau, chega, vestido todo de igrejinho. Eu não tenho esses cargos, então eu vou chamar ele de igrejinho.
Ele tá todo com essas roupas aí, ele não é padre, foi casado, né? E tem outro cara com ele aqui, que no caso é... Eu não sei se eu falei no comecinho, não lembro mais, é tanto corte que eu fiz. Tem um homem que aparece, que não é nomeado, né? E aí tá aqui, ó. É nessa cena que ele aparece que o Nicolau fala para o homem. Enfim. Ela dá uma baita lição de moral no marido dela, dizendo que o hábito não faz o monge, então não importa quanto ele se vista, o quanto ele apareça para as pessoas, quanto tempo ele passe na igreja tentando ser bom para Deus e que os outros vejam que ele é bom. Se ele não consegue cuidar nem da própria casa, como é que ele vai cuidar das dos outros? Aí ela faz essa crítica aí, é bem explícito mesmo, é ela rebatendo o cara ali na alta, filho. Pelado, pelado. Em algum ponto que eu não mencionei, eu esqueci, e eu não vou me arrepender, afinal de contas isso é um resumo, você deveria ler o livro ao invés de estar vendo isso daqui. Ela pediu para um cara, que não se especifica se é um escravo ou se é um funcionário livre, e mandar uma carta para o Anselmo. Anselmo, acho que não tem nenhum termo de parentesco disso, ele é o pai do genro da nora dela. Enfim, o Nicolau chama o Sabino é gago, ele tem que falar cantando quando ele não quer gaguejar. E aí ele chama ele pra dizer ele que tá na hora de ir e tal. E a mãe dele faz ele pedir pra chamar a mulher dele, que no caso é a Paulina, né? Pra poder voltar e pedir desculpas pra mãe dela, porque aquilo que ela fez não se pode fazer. Ficar xingando assim a sua sogra não é legal. Em tese. Enfim, o velho sai e volta pra igreja porque aparentemente algum sino tá tocando e a Paulina finalmente chega pra conversar com a Fabiana, né? E aí, basicamente, a Paulina começa a aparecer, aparentemente tá concordando assim, nossa, me desculpa, eu fui muito mal, ai, minha sogra querida. E aí a Fabiana vai percebendo que nas palavras da Paulina tem algum ácido ali, ela... Nossa, eu deveria sempre servir a mulher mais velha da casa. A mulher mais velha realmente é mais sábia. A mulher mais velha sempre faz isso e aquilo. E aí a Fabiana se irrita um pouco e fala, é a mais velha, né? Ela, é a mais velha mesmo, sua velha. Elas se xingam, e aí, porrada, né? Aí depois da porrada, chega o pessoal ali, nossa, meu Deus, socorro! E aí chega o Gaguinho, né? E aí ele, pessoal, para com isso. E aí ele vai e separa elas. Ele coloca a mulher dele dentro de um quarto, tranca, chega o Eduardo e leva a Olaya embora porque ela tem que terminar de ouvir a tremulação de Berió. E aí fica isso. Nossa, você se lembra, eu disse que o Eduardo chegou e tirou a Olaya e foi com ela pro quarto pra terminar de ouvir a tremulação muito louca lá. Enfim, passa um tempo, a Olaya passa chorando, e aí a Paulina perguntou, isso, o que foi? Aí ele, não, é que eu bati nela, assim, é normal, saudável. E aí ela, porque ela chegou atrasada, né, mas... Né? Aí ela vai reclamar, basicamente a Olaya tem que reclamar com a mãe dela, que ela foi espancada pelo marido, que ele bateu com um bagulho no dedo dela, né? Ela ficou triste, e aí... ele manda a irmã dele ir lá ver se ela consegue fazer uma diplomacia lá pra ele não se ferrar, basicamente. Ele fala com ela também que essa casa é uma bosta, enfim. Aí ela vai, não dá muito certo, óbvio, a Paulina falando com a Fabiana não ia funcionar, né? Enquanto isso, o Eduardo volta pro quarto, enfim. Enfim, a tentativa de pacificidade, resolver as coisas na conversa, não dá certo, óbvio, era a Paulina. E aí a Fabiana vem muito pistola, né, tirar satisfação com ele, agarra ele, fala, seu mariola, né, basicamente seu viado. E aí ele vai e bate também nela, pega o pau que você passa no violino assim, e dá com o pau na mão dela e tal. E aí, basicamente ela fica brava também, e aí ele vai embora, né, ele entra no quarto. Aí chega o Gaguinho, que... Gaguinho Sabino. O Sabino chega, ele fala, vai lá, você é homem, faz os trem pra mim. Basicamente a mãe dele quer que ele resolva as pendências, né? Que o cara bateu nele,
Aí ele vai falar com o cara não quer sair do quarto, fica tirando sarro com ele, remendando ele, falando mais ou menos assim, tira sarro do fato do cara falar cantando, essas coisas, né? Bullying básico, todo mundo já viveu isso na escola, se você não fez, você sofreu com bullying. Às vezes você fez os dois, mas tudo bem. Tudo é mais ou menos dessas. A partir daí, o Sabino vai lá tirar a satisfação com o Eduardo. Eles se maltratam e tal, até que eles saem no pau, né? E aí, depois que eles começam a brigar, chega a Olaia e a Paulina e não sei por que vocês brigam, meninos. Aí elas começam a brigar também. Aí chega o Nicolau e a Fabiana e eles também começam a brigar. Aí depois disso, você vê que passa o tempinho, pá, não sei o que, tô na porrada, aí chegou o Anselmo, né? A cena final, basicamente. E ele, que coisa é essa? Não se faz uma coisa dessas, né? E aí ele anuncia que ele também acha errado, tá todo mundo morando lá, e para não dar problema nem pros filhos dele, nem pros filhos dela, ele vai arranjar, ele arranjou uma casa pro Eduardo ir morar com a Olaia e uma casa pra Paulina ir morar com o Sabino, né? Aí no finalzinho, o Anselmo diz... vou ler aqui o finalzinho aqui. As últimas falas. Anselmo. Estou certo, em bem pouco tempo verei reinar entre vós todos a maior harmonia e que... harmonia. E que visitando-vos mutuamente e todos uns para os outros. Eu não sei o que. A minha casa está às vossas ordens, quando quiser. Anselmo diz então ao público, muito bem. E vós, senhores, que presenciastes essas desavenças domésticas, recordai-vos sempre. Daí todos juntos, quem casa quer casa cai o pano fim. Ao final 10 de 10, hein? Nem Vingadores Ultimato ultrapassa essa. Opa. Buckets. Eu tenho um wallpaper disso.